Boa noite, pessoal. Eu sou a Flávia Santana, sou jornalista, docente e pesquisadora em História Social. Hoje eu vou conduzir a entrevista, mas antes eu gostaria de falar um pouquinho sobre o Espaço Elabora. O Espaço Elabora foi um espaço idealizado e criado pelas irmãs Larissa e Alana Roxo, pensando em transformar, pesquisar e colocar no mundo tudo aquilo que elas acreditam que favoreça a vida. Então, além de atendimento qualificado em vários segmentos da área de saúde, com profissionais maravilhosos, elas também criaram espaços de reflexão, de escuta, de acolhimento, como café com prosa, debates, cursos, oficinas, tudo que pudesse fazer com que as pessoas pensassem sobre qualidade de vida. Diante dessa pandemia, desse cenário, né, de recolhimento, de distanciamento social, nós pensamos em maneiras de continuar em contato com as pessoas que acompanham o Elabora e também desenvolvendo as atividades do Elabora, mas agora por meios virtuais. Então, nasceu o Elabora em Rede. E do Elabora em Rede nasceu o Elabora Entrevista, e hoje nós já estamos na segunda entrevista com essa bióloga, professora, assessora, especialista em saúde pública, que é a Paulinha Rioff, que está aqui com a gente. Vocês podem participar dessa entrevista com comentários aqui na postagem no Facebook, e a nossa entrevista vai durar 1h30, tá? E agora eu gostaria que a Paulinha se apresentasse para vocês. Boa noite, Paulinha. Boa noite, querida. Boa noite a todos. Eu me chamo Paula Riouf, sou bióloga. A minha maior alegria é contribuir através da informação. Acredito ainda que a informação é um caminho seguro para a saúde pública de qualidade. Então, podem participar à vontade. A gente vai tentar responder a todos. E a você, Flávia, muito obrigada pelo convite. Nossa, a gratidão é toda nossa por ter você aqui com a gente, esclarecendo as pessoas, trazendo conhecimento. Vamos começar, então? Vamos sim. Bom, eu já começo, Paulinha, no tema da nossa entrevista, sabe? Porque eu tenho visto um embate entre opinião e ciência que tem até me assustado em alguns momentos. Eu acho que, assim, eu vejo muitas pessoas compartilhando opiniões como se fosse conhecimento estabelecido, porque é aquilo que elas acreditam que deveria ser, ou por medo de ter que da mudança que aconteceu e que ainda terá que acontecer, né, para que a gente supere tudo isso. E aí, eu queria saber de você, assim, como você está vendo as consequências desse embate entre opinião e ciência, desse negacionismo, né, nesse Olha, cenário? Flávia, trabalhar com saúde pública desde sempre foi muito complicado, né? As crenças, elas vêm muito junto com algumas opiniões. Então, assim, a gente quando trabalha com vacinação, por exemplo, convencer uma população específica de que é importante vacinar, que ela não tem reação ou que a reação não é tão grande quanto eles pensam, é um trabalho árduo. Imagina, então, agora, em meio a essa pandemia, que alguns ainda acreditam que não exista, né? Que não seja tudo isso. Então, é um trabalhar de formiguinha, muito difícil, devagar, tentando mostrar por provas e provas, que a única forma de a gente atingir qualquer que seja o resultado para ser positivo tem que ser através da ciência. Não adianta, o achismo não vai levar a nada, né? Uhum. Um outro embate que a gente está vendo, que eu também acho que não é nada propositivo atualmente, é economia versus pandemia, né, versus saúde. Coisas que deveriam caminhar juntas, mas que estão colocando como se uma não pudesse existir com a outra, né? E aí, em detrimento dessa preocupação, os governos, representantes políticos estão flexibilizando o distanciamento social. E assim, as cenas têm sido assustadoras, porque a gente olha fotos de ruas lotadas, de lojas lotadas. Como você está vendo essa situação toda acontecendo assim, e o agravamento disso por causa dessa flexibilização?
Olha, Flavinha, vou ser muito sincera com você. Eu trabalho com saúde pública há muito tempo, eu estudo doenças epidemiológicas há bastante tempo, e a gente tinha certeza absoluta que não daria para falar em flexibilização total, em lockdown, em colocar os brasileiros dentro de casa, porque o nosso país não é um país sustentável por si, né? Tem muita gente que precisa de trabalho autônomo, então a gente sabia que isso não seria uma alternativa, que as pessoas iam ficar muito tempo, há décadas, né? Eu acredito que deveria todo mundo ficar em casa, sim. O isolamento, o distanciamento geográfico seria a única alternativa para os colapsos não acontecerem no sistema de saúde pública ou privado. Isso não é só uma condição de quem usa o SUS, né? Os outros também. Mas que economicamente sabíamos que não ia dar, porque precisaríamos então de um apoio de política governamental que sustentasse esse povo em casa. E isso a gente sabia que não ia dar, não tem estrutura, né? O país não está preparado para receber uma pandemia, na verdade, nem uma epidemia, né? Ele não está preparado para nada nesse quesito saúde pública. Se tiver uma virose muito forte, ele já não está preparado. Então, imagina deixar as pessoas que são trabalhadoras autônomas em casa por todo esse período sem dar subsistência para esse ser humano, é inviável. Então, que ia acontecer essa flexibilização, que não é esse o nome, né? Porque não existe isso assim, e agora a gente vai começar a sofrer os, os, os desacertos disso, né? Porque a gente está vendo as ruas lotando, né? É assustador. Eu falo, gente, não é possível. Não é possível. A Não gente é está possível. vendo protesto em meio a uma pandemia, independente de direita, esquerda, meio, isso é E da inacreditável alguém imaginar. legitimidade, né? Não é uma É, questão de legitimidade, é uma questão de é, saúde pública. É saúde pública. Então, assim, você acha que todo mundo abriu o comércio e as pessoas todas foram para a rua. Então, quer dizer que todo mundo que estava nesse distanciamento não acreditava, né? Eu fico muito preocupada com isso, não acreditou na pandemia, porque se ela que tivesse acreditado, se tivesse aprendido bem essa lição de casa, ela pensaria, flexibilizou, mas eu não tenho necessidade de me expor. Exato. Né? É Eu acho que isso. a consciência dessa pessoa, então, foi sob punição, não serviu como prevenção para a saúde pública, então não valeu, Não não serviu para serviu ainda, reflexão, né? Para não serviu. reflexão de cuidar de si, do outro, né? Da responsabilidade também com a vida do outro. E aí eu fico pensando, será que essas pessoas, Paulinha, têm acesso fácil à informação? Porque a gente sabe que a gente vive numa bolha, né? Onde as pessoas têm condições, onde as pessoas têm privilégios, falando o português claro, né? E as outras pessoas? Será que essas pessoas mais simples, mais carentes, elas têm acesso a esse nível de informação que a gente tem? Porque é isso, porque você vê uma quantidade de gente na rua que você fala, não é possível que essas pessoas acessaram a mesma informação que outras, Eu né? tenho certeza absoluta que não, que existe realmente essa diferença. Isso aí a gente vê em tudo, né, Flavinha? É uma coisa assim, muito característica essa fase de algumas pessoas e fase de outras. Mas eu acho que para essa história, para a pandemia da Covid-19, foi muito maçante, está sendo muito maçante. Então, assim, não está sendo uma informação ou outra, é o tempo inteiro, só se fala disso. Então, se fossem só as pessoas mais simples, com menos instrução, as que acreditam que a religião ou qualquer outro tipo de crença vai protegê-la do vírus, se fossem só essas pessoas, eu entendo que haveria, sim, uma dissipação viral muito grande, compreendo, mas não como está agora. Porque a população mais carente não foi ao comércio para comprar, né? Até porque eles estão passando necessidade. Quem foi para o shopping, quem lotou as lojas de eletrodoméstico, são as pessoas que têm um poder aquisitivo melhor. E tem Então, quer acesso à dizer, a informação, minha né? reflexão não aprenderam a lição de casa, não adiantou. Isso que eu fico Né? muito triste, né? Infelizmente, né? E me diz uma coisa, já que a gente está falando que é a ciência que deve determinar as ações nesse sentido, que instituições e organismos nacionais e internacionais você recomenda que tenham informação confiável, científica, para que as pessoas saibam o que está acontecendo, como proceder? Olha, eu gosto muito da Fiocruz, eu acho que eles trabalham com diagnóstico e informação fidedigna, acho que eles trabalham muito bem. Gosto
da USP como um total, do biomédica, do ciências, de toda a área deles. Eu acho que a ponta de pesquisa está ali. A Unicamp também caminha muito junto. Eu gosto desses órgãos de pesquisa assim mais elaborados, que trabalham com cientistas que estão realmente dispostos a criar coisas novas, a identificar coisas novas. Então eu prefiro mais essas instituições do que essas outras assim convencionais. Vozes da minha cabeça. Porque tem as vozes da minha cabeça, Tem. né? Não Forças digo quem, não digo quem, né? Mas a gente sabe. E diz uma coisa para mim, quais são os principais protocolos individuais e coletivos para se adotar agora na pandemia? Olha, Flavinha, primeiro eu vou dizer uma coisa para você. O coronavírus, ele é um vírus muito antigo. Então a gente pensa que, na verdade, ele chegou agora e ele está aí fazendo todo esse terror, mas na verdade nós já temos 4 tipos de coronavírus circulando entre a nossa vida, sendo responsável por 1/3 dos resfriados que a gente tem durante todo o tempo, que a gente sempre tem. Então, como chegou esse Covid-19, é uma mutação viral, né? Os vírus, na verdade, qual é a função dos vírus? É ficar aqui, perpetuar e permanecer. Então, os vírus, eles não têm essa função, eles vão perdendo a função de letalidade e vão tentando fazer maior infecção. Então, eu penso, o meu protocolo é o seguinte, Flávia, o meu protocolo de trabalho em saúde pública. Eu acredito que a vacina é muito importante, que ela vai vir, não já, como os achismos estão aí para dizer que ela vem em dezembro, não acredito nisso. Quem estuda saúde pública sabe que isso é impossível de acontecer. Mas eu acredito na imunidade, no fortalecimento do nosso organismo. E eu espero que pelo menos isso a gente tenha agora como prova dos 9, né? Porque a gente tem que estar mais adaptado para poder melhorar. Então, eu penso que a gente tem que tentar, neste momento de pandemia, lembrar disso quando a gente for trabalhar, que nós precisamos fortalecer o nosso sistema imunológico. A única forma da gente conseguir combater os patógenos, sejam eles quais forem, o coronavírus comum, o Covid-19, o influenza, que também pode matar, pneumonia, né, por pneumococos, streptococcus, qualquer que seja o micro-organismo, se nós não estivermos preparados para receber e combater o invasor, qualquer tipo de patologia pode causar uma enfermidade grave, crônica e letal. Então, eu bato sempre nessa tecla que o protocolo inicial e fundamental é realmente o fortalecimento da imunidade. Uhum. E, né, lavar as mãos, aqueles protocolos todos, né? Lavar a mão, álcool gel, máscara, né? E o álcool gel, Flavinha, foi bom você ter falado sobre isso. As pessoas, elas acham, de um modo geral, também foi uma coisa que eu aprendi muito com essa pandemia, que o álcool gel, ele é um antisséptico e ele faz todo o trabalho. Então, por exemplo, se eu chego na minha casa contaminada, seja lá por que bicho for, contaminada, eu nem lavo a mão e já passo álcool gel. Não é essa a função do álcool gel. Se começar a fazer esse tipo de ritual sempre, o máximo que vai acontecer vai ser o descamar da pele, porque tem substância química. Então, é o hábito de lavar as mãos. O álcool gel, ele é só um complemento, né? Se você não tiver num lugar que não tiver sabão e água, aí você tem o seu álcool gel. Isso é bacana falar também, Flavinha, esse negócio do protocolo. Todo lugar terá que ter álcool gel? Sim. Lembrando, gente, que nós estamos no Brasil. Isso funciona bem enquanto a vigilância estiver por perto, tomando conta dessa flexibilização. A hora que a vigilância fechar um pouquinho o olhinho, o álcool gel some de circulação e as coisas tendem a ser do nosso jeitinho normal. Então, nós temos que cuidar da gente. Colocamos nós o álcool gel numa pequena quantidade dentro da bolsa. Não dá, esse tipo de acesso não dá para terceirizar. A gente vai ter que se cuidar e aprender a não ficar achando que vai ter no Dependente, local. né? Exato. E assim, né? Aprender que assim mudaram as rotinas, né? Mudou-se o modo de vida, né? E quem insistir em negar isso é mais sofrimento, é mais, né? É triste, mas, enfim, eu acho que as pessoas têm que se conscientizar de que é sério, de que é necessário mudar o patamar das coisas agora, pensar, refletir do seu cuidado, do cuidado do outro. Assim, é inevitável. Eu vejo vários cientistas
de diversas áreas, da área ambiental, da área médica, falando, gente, esse é um dos vírus com alta letalidade. Tem muitos bem piores. E se a gente continuar destruindo a natureza, se a gente continuar o aquecimento global, consumindo desenfreadamente, explorando os recursos desenfreadamente, esse é só o começo. A gente vai viver trancado, entendeu? Com tempos de trancados e um tempo solto, sabe? Assim. E é o que pode acontecer agora com essa tal dessa flexibilização. Pode todo mundo voltar, porque tem as faixas, né? Eu brinco muito que são as faixas da morte. Ele vai abrindo, vai colocando todo mundo, mas na verdade já está todo mundo, né? Está todo mundo ali disponível. Então, se houver um risco, assim, uma dissipação viral muito grande, vai estar 2 passos para trás. Então, eu não sei, eu não consigo entender muito bem esse manejo, mas eles estão achando que isso vai ser eficiente. Eu, na minha concepção, trata-se de um manejo chamado manejo político. Né? Também acho. Infelizmente. Agora tem a Thaís, que está assistindo a gente, está perguntando, Paula, o que você acha da falta de padronização da flexibilização do isolamento no país? Digo, cada município e estado fazendo de uma forma. Olha, Thaís, eu acho o seguinte, eu acho que essa flexibilização, ela não tem nenhum parâmetro dentro de saúde pública e coletiva. Ela só tem parâmetro econômico. Então, é político-econômico. Então, eu acredito que eles não estão avaliando absolutamente nada sobre critério de saúde. Eles estão colocando as áreas de volta, porque a gente percebe o seguinte, eles estão colocando, por exemplo, o comércio, vou dar um exemplo aqui de Taubaté, ele abre de segunda a sexta e sábado e domingo fecha. Então, assim, eu juro que eu tentei estudar esse protocolo com muito afinco e tentei descobrir se quem fez o protocolo, no sábado e no domingo o vírus entende que ele não contamina as pessoas? Será que entendeu? Eu não consigo entender essa estratégia. Eu entendo que as pessoas teriam que voltar a trabalhar porque não tem subsistência em casa, compreendo essa história toda, mas eu acho que não tem nada não tem nada relacionado com dissipação viral, com curva de risco, até porque agora a gente tem até omissão, né, de dados científicos, de óbito, né? Pois é, a coisa só agrava. E, na verdade, assim, a meu ver, né, Paulinha, se é para flexibilizar, obviamente não há de se ter um padrão, porque cada município, cada região está numa situação, cada município, cada região teve um nível de distanciamento, ou seja, o índice de contaminação é um num município e é outro em outro. Então, até você ter protocolos básicos, eu acredito que seria importante. Mas eu acho que essa flexibilização deveria sim ser pensada local a local, para ser planejada de acordo com a realidade, né? O problema, Fábio, que eu penso é assim, por exemplo, digamos que a gente ficasse ainda na quarentena e São José dos Campos abrisse os shoppings. Ia ser só uma migração, as pessoas iam sair daqui todas e para lá. Ia ser só uma curva de município. Então, acho que por isso que eu acho que locais teriam que ser todos adaptados para poder lidar com isso. E não são, né? E claro, não, e assim, como a gente conversou com a Thaís Porto semana na sexta-feira, também tem a questão da testagem, né? Como você flexibilizar se você não tem os números reais de contaminados? Porque você tem um número que, na verdade, assim, vários estudos aí apontam para 3, 4 vezes, 7 vezes mais que é a realidade, porque a gente não tem uma testagem massiva e nem inteligente, na verdade. Não né? tem. E aí, com que base você flexibiliza? Exatamente. E essa história do teste rápido, que, como eu falei antes, a gente tem 4 tipos de coronavírus. A Thaís, por exemplo, sabe muito mais que eu. Esse teste rápido, por exemplo, ele pode ter uma reação cruzada e indicar um falso positivo, um falso negativo. Então, não é um teste que a gente possa garantir. Para acontecer flexibilização, toda essa história que a gente gostaria que acontecesse civilizadamente, teria que ser testagem em massa, e a gente não tem nada. Aí pensou-se assim, não, a gente tem que conservar o grupo de risco em casa e as outras pessoas saudáveis na rua. Metade dos adultos são risco. Não, e outra, e as pessoas que são grupo de risco, elas vivem sozinhas todas?
Justamente, né? exatamente. Sabe, é um isolamento nada inteligente, né? Um Nada. isolamento. A gente entende, né, Flavinha, que nenhum país está preparado para uma grande pandemia. A gente compreende que isso é principalmente por um vírus novo, a gente entende, mas esse tempo que já aconteceu, os outros países que já serviram aí de exemplo, já deu para a gente ter pelo menos uma adaptação inteligente, baseada em saúde pública, né? Pensar que a É. testagem é a única maneira de fornecer dados seguros para a gente saber se tem que fazer o lockdown ou não, o rastreamento ele é indispensável. Isso, pelo menos, teria que ter acontecido de imediato, mas não foi interessante Não, para até ninguém. mesmo porque com o investimento que a gente tem hoje, né? A gente estava até conversando um pouquinho antes sobre isso, porque a gente não tem mais um investimento em pesquisa que a gente tinha antes, foi cortado muito recurso, né? E isso tudo compromete, né? A nossa capacidade de produzir testes, de produção de estudos sobre vacina, de estudos sobre o vírus, né? Então, a gente está Então, a vivendo gente uma não. situação que a gente está abandonado em todos os sentidos, né? Primeiro que é um absurdo cortar investimento em pesquisa, né? Porque agora a gente está vendo aqui que nós não estaríamos nessa linha de testagem para a vacina do Covid-19 se dependesse de muitos fatores extraterrestres. A gente tem, o que a gente tem na manga mesmo são bons cientistas, são pesquisadores maravilhosos que amam as ciências, que estão lá se doando, muitas vezes sem R$ 1, porque foi cortada a bolsa dele. Então, assim, a gente só conseguiu o retorno para a padronização da vacina, para trabalhar junto na vacina, porque a gente é muito bom. Né? Pelo nosso porte mesmo profissional, porque senão a gente não estaria nem nessa cota aí, vacinação Covid-19. É verdade. Bom, eu vou agora fazer fazer a pergunta da Larissa aqui. Para que as pessoas mais vulneráveis socialmente possam mudar suas rotinas e formas de viver, como a classe média e alta tem condições de fazer, a renda mínima ou renda cidadã permanente pode ser pensada, compreendida como uma política pública de saúde no enfrentamento à pandemia? Pergunto porque, mesmo que se queira e se tenha a informação, grande parte do país não tem condições de vida para ter nem água e sabão. É verdade, isso é impressionante. E outra coisa também, além da água e sabão, da alimentação, por exemplo, as pessoas tiraram as crianças da escola sem suporte nenhum. Então, muitas crianças, nós que somos educadores, a gente sabe muito bem disso. Muitas crianças vão para a escola e muitas vezes para se alimentar. Né? Então, quando não tem política nenhuma de saúde pública que pudesse fazer esse rastreamento e atender as pessoas que são mais necessitadas, eu acho sim que tem uma coisa já pré-estabelecida por um sistema emergencial que está acontecendo agora e que atendesse a todas as pessoas. E também lembrando, né, que as pessoas, elas agem muito de má fé, né, Flávia? Então, que as pessoas reflitam um pouco. A gente viu aí nesse auxílio emergencial, que foi um sufoco, muita gente da classe A, classe B, tentando receber esse auxílio que seria emergencial para as pessoas que realmente precisam. Então, acho que a mentalidade do brasileiro tem que mudar, né? A Né? empatia, a mentalidade, o comprometimento com a vida do outro, senão não há saúde pública que consiga fazer alguma coisa. Não, eu conheço um sociólogo chamado Florestan Fernandes, que ele falava, né, ele estudava a universidade pública, um novo projeto de universidade pública, ele falava, uma sociedade doente produz instituições doentes. Então, a gente fala da corrupção da política como algo isolado, mas ela não é isolada, é um reflexo da nossa sociedade. Então, a nossa sociedade, essas corrupções cotidianas, esse jeitinho brasileiro, né? Tudo isso que a gente vê na política é consequência dessa realidade da nossa sociedade, né? E agora, eu acho que também é uma desorganização na gestão, né? Porque, por Ah, exemplo, sim. você tem o cadastro único e a buscativa, que são instrumentos já do Estado, de políticas públicas de governos anteriores, como o Bolsa Família, então você já tinha muita gente cadastrada no sistema. Você tem, a partir do cadastro para recebimento do auxílio emergencial, condições de detectar quem tem direito e quem não tem direito, né? Então, eu acho que é uma desorganização muito grande e eu acho que, mais uma vez, isso é uma decisão política, Sim, né? então. Porque Então, não como há se trabalha com saúde interesse, pública? É, não há interesse
político das pessoas acessarem isso, porque já existe uma visão prévia de que a economia é mais importante que vidas, né? Agora, que economia funciona sem gente? Que economia que vai... No mundo inteiro vivendo uma pandemia também, né? Não é o Brasil, é o mundo todo que vai viver uma crise econômica. E por que não pensar juntos em soluções, mas primeiro pensando nas vidas que estão sendo perdidas por uma falta de política pública na área de saúde, né? Exatamente. E a gente, na verdade, a gente aconselha as pessoas, fique em casa, mantenha o distanciamento, em todas as palestras, tudo que a gente trabalha com prevenção de saúde pública, a gente fala isso. Mas a gente sabe que no fundo, isso não é viável, não vai acontecer. Então aí a gente começa a pensar em alguns protocolos para uma situação que a gente vai voltar e que a gente tem que tentar algum jeito, algum remanejo dessa população, se conscientizar que ela tem que cuidar de si e tem que cuidar do outro, né? Porque ela voltar a trabalhar, ótimo, tudo bem, a gente entendeu que isso vai ser necessário, mas ela voltar a trabalhar e imediatamente adoecer e adoecer mais 2 ou 3 na família, não vai também trazer o sustento. Então, eu acho que essa mudança na mentalidade que deveria acontecer e não está acontecendo. E eu acho que dentro dessa mudança de mentalidade também mudar a mentalidade em relação ao que é um governo, ao que é o Estado, né? Porque sim, como eu disse, como você acabou de dizer também, eu acho que sim, como a Larissa perguntou, deveria ser uma política pública na área de saúde ao auxílio emergencial hoje. Não é só econômico, é para salvar vida, né? Então, assim, E daí as pessoas têm que sair, porque como não tem o auxílio, é tudo muito complicado, as pessoas esperando 60 dias e não pode vender a cocada, por exemplo, quem vive de faxina. Não tem jeito, você não consegue manter essa população em casa assim, não tem a menor possibilidade. Então, que a gente pelo menos consiga. Nós, que eu digo, a gente que é a força menor, né? Já que não temos apoio, temos que entre nós tentar levar informação de qualidade, protocolos de saúde de qualidade, para tentar informar a população cada vez mais, para tentar se proteger, porque nós estamos a gente pela gente mesmo, né? Com certeza. E aí, eu queria que você explicasse um pouco para o público quais são esses grupos de risco que as pessoas que tanto se fala, porque assim, tem gente que tem dúvida. Eu tenho problema respiratório, eu tenho alergia respiratória, eu sou grupo de risco. Então, quais são, Paulinha, esses grupos de risco? É assim, como eu disse para vocês, o primeiro estudo científico que foi lançado agora há pouco tempo, em vários artigos, inclusive, falando sobre isso, metade dos adultos que estão vivos são grupo de risco. Então, a gente percebe. Então, a obesidade, ela é muito comum, né? Sobrepeso é uma coisa, obesidade é outra. Então, é a obesidade mesmo, com um grau grave, né? Então, ela entra no grupo de risco. Os fumantes, gente. Quem fuma e acha que está aí porque alguém falou em algum estudo, em algum lugar, que nicotina era bom para Covid. Isto é mentira. Nicotina não é bom para nada. Não tem nenhuma função que seja boa no cigarro. Isso aí é fake news total. Então, a pessoa que fuma, ela já tem comprometimento com a imunidade. Como ele é um vírus que ataca principalmente os pulmões, não dá, né? Não dá, não, como diz, não orna, não tem jeito de ser o fumante. Pessoa diabética, quem já tenha diabetes, ou qualquer outra, Flavinha, não precisa ser diabetes, só diabetes mellitus, pode ser qualquer outra doença pré-existente crônica. Então, se ele tiver uma insuficiência renal, qualquer doença que ele tiver, que o médico use uma medicação de uso contínuo, ele é grupo de risco. Então, a gente identifica essas pessoas, os idosos também, porque a gente entende o seguinte, mas tem muito idoso aí que dá show. Mas a gente não faz uma análise comportamental, estatística de uma pessoa, a gente faz de um resumo estatístico como um todo. E os idosos, à medida que a gente vai envelhecendo, a nossa resposta imunológica também diminui. Então, a gente já subentende que a resposta contra qualquer vírus, qualquer patógeno, já está comprometida. Então, ele é, sim, um grupo de risco. Todas as pessoas que têm uma enfermidade, por exemplo, passei por uma cirurgia cardíaca, estou recuperada, não tenho mais nada,
eu saí do grupo de risco. Então, ele foi uma cirurgia que passou. Sou alérgica, tenho rinite, espirro muito. Isso não é grupo de risco. Todo mundo pode ter essas situações, esses inconvenientes. Doenças, patologias pré-existentes e comorbidades que a gente condena como eternas, né? Que a gente não tem, por exemplo, uma previsão para diabetes. Daqui a 2 anos você vai sarar. Então, é grupo de risco permanente. O idoso também. Mas eu queria aproveitar, Flavinha, para falar dessa história do idoso com você, só para pegar esse gancho, que o idoso, ele não está em nenhuma das faixas de flexibilização. Se você perceber, todo mundo volta em algum tempo dessas faixas, laranja, roxo, pink, seja lá qual faixa for, mas o idoso não retorna. Então, isso está levando a um outro problema de saúde pública muito grave, que é a depressão desse idoso, que para ele, além dele ter que ficar confinado eternamente, ele não tem perspectiva de volta, ele não está incluso em nenhum projeto. Presta atenção para você ver. É verdade. Não, eu conheço vários casos assim que me contam de idoso fugindo pela janela. Vocês têm que ficar cuidando dos idosinhos, porque eles, chega uma hora que fogem, sabe? Ô, Flavinha, e às vezes não são idosinhos, eles são mesmo, eles, assim, eu conheço vários que são totalmente ativos, então eles tinham uma rotina de centro de convivência, aula de hidroginástica, dança, novena, crochê, de repente foi tirado isso deles de uma hora para outra, óbvio que tinha que acontecer, mas eu acho que deveria, dentro da política de saúde pública, enquadrar eles de volta, colocar eles numa faixinha ali, ter uma prevenção, voltar com protocolos, mas voltar, acho que deveria ser uma fase que a gente deveria pensar também que eles existem, que eles precisam também dessa atenção. Ou criar mecanismos, como a gente tem criado, virtuais, né, de atenção a essa faixa etária, né, porque é isso, a maioria não vive sozinho, mas muitos também vivem, por exemplo, a minha avó, ela mora sozinha, né? Então, E tá lá trancafiada. Tudo bem que ela tem uma neta como eu, que liga para ela, conversa com ela 1 hora no telefone, a gente conversa de política porque ela é ótima, né? Mas é isso, é uma pessoa que tem atenção, né? A gente já tem um histórico no nosso país de abandono dos idosos, não, né? e a gente vê que os asilos, as casas de repouso, elas estão impedidas de receber visita. Então, muitas dessas casas, os idosos que lá vivem, eles contam com os voluntários, muitas pessoas são lá, eles são abandonados pela família. E agora não pode voltar, e é isso que eu estou te falando. Essa história da política de saúde pública não enquadrou essa população, não tá existindo. Então, quer dizer, a gente vai ter, Flávia, essa certeza, nós teremos, além da pandemia, em muito pouco tempo, um outro problema associado a esses idosos que estão confinados sem previsão de retorno. É claro, com certeza. Agora me fala um pouquinho, você falou do tabagismo, eu queria saber que outros hábitos são nocivos e que podem, no caso de você se contaminar, agravar o seu quadro. Olha, Flavinha, parece aquele papo de doutora, né, que fica falando que tem que ser tudo natureba, mas na verdade agora a gente conseguiu discernir o que é certo do que é errado, e isso não é um padrão cultural, é sob o ponto de vista de saúde mesmo. Então a gente entende, por exemplo, que a utilização do álcool, mesmo que seja, eu só bebo nos finais de semana, mas aquele final de semana ele é bem grande, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem um fígado, né? Um órgão, uma víscera que está ali para poder fazer todo esse trabalho de eliminação de toxina. E o álcool, por si, ele já causa uma inflamação celular. E o que a gente precisa neste momento é que a nossa célula esteja saudável para a produção de anticorpo, para nos defender de toda e qualquer enfermidade. Então, se eu começar a me contaminar com álcool em excesso, eu falo em excesso, mas na verdade eu acho mesmo que não daria para ter a utilização, nem essa social, pelo menos neste momento acho que não é funcional. A alimentação, Flavinha, essas alimentações fast food, por exemplo, conservante, corante, que dá, sabe essas coisas que fica tudo muito, muito colorido? Tudo que tem muito produto químico obriga o meu organismo, ao invés de trabalhar fazendo coisas boas, a desintoxicar.
Então, quer dizer, se eu tenho contato com o Covid-19, ao invés de eu estar com o meu organismo todo saudável, respondendo aquele mecanismo eficaz, né? Entrou um patógeno, opa, eu estou bem, eu estou pronta, eu posso combater esse bichinho que está aí. Agora, se eu estiver usando tudo que eu tenho de defesa para eliminar o que eu estou colocando para dentro, eu não vou ter nenhum sistema imunitário. Então, fica difícil. Eu penso que o excesso de açúcar, álcool, cigarro, medicação, gente. A gente tem muito hábito de se automedicar. Então, assim, tô com dor muscular, 140 Dorflex. Não é assim? Tô com dor de cabeça, vai lá de pirona um monte, até passar a dor de cabeça. Então, as pessoas, elas estão usando muita medicação, às vezes que nem é necessário, e o seu organismo tem que dar conta de eliminar o excesso. Então, ele poderia estar trabalhando a seu favor e estar tentando trabalhar contra o estrago que você mesmo está fazendo. Então, eu acho que é um papo meio natureba, mas é ciência. E exercício físico? Isso, gente, é complicado a gente falar disso, né? Uhum. Esses dias eu estava pensando que, na verdade, tudo é exercício físico, né, Flavinha? Qualquer atividade, mas é uma atividade mais constante. Então, mais vezes na semana. Ninguém está falando que as pessoas têm que virar maratonista, pegar bicicleta, fazer nada disso. Até porque a gente não está preparado para fazer isso de um dia para o outro, né? As coisas são devagar, o organismo tem que entender que ele está começando uma nova rotina. Então, eu acredito que pequenas caminhadas, quem tiver o propósito de fazer algumas corridas, mas também não quer dizer que a corrida é mais eficiente que a caminhada, eu acho que é o exercício físico que te dá maior prazer. E a gente vê que no sistema imunológico, ele fica muito enfraquecido quando a gente está sob situação de estresse, e é o que a gente mais está agora nesse momento, né? É a Uhum. política, é a saúde, é a falta de dinheiro, a perspectiva de volta de emprego, é o filho que está em casa tendo videoaula. Então, assim, o estresse está num nível alfa e a gente precisa de um jeito agora, a gente precisa se readaptar fazendo alternativas para poder eliminar o quanto a gente puder esses níveis de estresse. Como? Pequenas caminhadas, meditação, yoga, uma leitura bacana, um filme bacana, eliminar o estresse de alguma maneira. Não é através do uso de ansiolítico, que também é tóxico, né? Tentar fazer uma reprogramação para a gente se manter mais saudável. Sim, com certeza. A cloroquina vem sendo difundida aí como milagre, né? Inclusive, várias redes sociais têm trabalhado no sentido de, né, tirar do ar essas notícias que tratam a cloroquina como cura para a Covid-19. E vários estudos são inconclusivos a esse respeito. Qual que é a sua posição sobre essa medicação, Paulinha? Olha, a cloroquina ela é muito eficiente para lúpus, né? A gente já sabe disso, para doença autoimune de um modo geral e para parasita. Isso a gente sabe que a cloroquina faz, porque ela sempre foi usada para essas patologias. Todos os estudos que foi testado a cloroquina, mesmo quando já tinha sido conclusivo que não tinha nenhuma alteração para paciente grave, foi refeito o estudo, as tentativas de mostrar que a cloroquina seria eficiente, por enquanto ainda. Infelizmente, eu gostaria muito que tivesse eficiência, que as pessoas, né, que tivessem com muito grave melhorassem, mas por enquanto ainda não tem nada comprovado.